Olá, começa agora o programa Fala Mais. Aqui você já sabe, nós falamos de pessoas, o meu e o seu comportamento revelados no ar. Isso mesmo, e eu tenho sempre a honra de ter ao meu lado a minha esposa, que é co-criadora e também host desse programa, Grazi Bonfante Reginato. Grazi, seja bem-vinda. Muito obrigada, meu amor. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Preparadíssima? Muito preparada. Hoje o programa está sensacional. Preparem-se, porque o tema é polêmico, intrigante. Eu tenho certeza que você tem inúmeras dúvidas a respeito. Eu já vou falar, calma. Mas as perguntas que você gostaria de fazer, eu vou fazer aqui no ar pra você. Fique tranquilo. Ele está extremamente empolgado. Eu tô empolgado no programa de hoje, que as minhas curiosidades eu vou matar no programa de hoje. Grazi, tema e convidada do programa de hoje. Amor, hoje o programa ele tá muito especial, porque nós temos o privilégio de receber aqui, em Rio do Sul, uma mulher que tem transformado líderes e empresários através do seu trabalho, um trabalho profundo de mente e comportamento. Eu estou falando da Lauriane Silva, mentora de líderes, hipnoterapeuta, certificada internacionalmente e criadora do método GMS, Gestão da Mentalidade de Sucesso. Lauriane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vocês são pessoas que eu admiro, somos grandes amigos e estou pronta para tirar todas as dúvidas e fazer vocês se apaixonarem também pelo que eu sou apaixonada, que é a hipnoterapia como uma ferramenta de transformação de vidas, de possibilidades, de infinitas possibilidades. Pessoal, para quem tá chegando agora, quem é da região do Alto Vale do Itajaí, a Lauriane, ela vem de Itajaí. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la em alguns treinamentos que nós fizemos juntos e ela se desenvolveu grandemente nessa área da hipnoterapia. Sim, nós estamos falando de hipnose. E eu sei que você tem dúvidas a respeito disso, curiosidades, assim como eu tenho. E hoje nós vamos falar muito sobre. Minha primeira pergunta, já vou direto. Esse negócio da hipnose levar a pessoa a comer uma cebola achando que é uma maçã. Sim, eu quando tinha 10 anos de idade vi isso na televisão. E aí, Lauriane? Conte-nos a respeito. Verdade ou mito? Depende. É verdade, sim. As pessoas comem maçã ou cebola achando que é maçã, né? Mas o que acontece? A gente precisa diferenciar algumas coisas, esclarecer algumas coisas que acontecem nesse processo, né? Primeiro, a gente tem que diferenciar a hipnose de hipnoterapia. Né? Hipnose ela é um estado natural da nossa mente. A gente está sempre em estado de hipnose, né? E segundo ponto é que para você ser hipnotizado, para você estar em hipnose, você precisa aceitar aquela sugestão, você precisa querer viver aquele processo. Então, você pode perceber que nessas hipnoses de palco, que é completamente diferente de hipnoterapia, né, que é usada a hipnose num contexto terapêutico, você pode perceber que a pessoa que tá lá no palco, ela pede quem aqui quer ser hipnotizado. E é aquela pessoa mais doida que ergue o braço e fala, por favor, escolhe eu. Essa é a pessoa que ele escolhe. Porque ele tem o primeiro ponto que ele precisa, que é uma predisposição da pessoa, ela quer muito viver aquilo. Então, o fato dela querer viver aquilo, de ela querer viver o que é uma hipnose, ela vai lá no palco e ela vai aceitar qualquer sugestão que o hipnotista der para ela. Para você ver o poder que a nossa mente tem. Se a nossa mente recebe uma informação, ela ultrapassa o fator crítico, que é a barreira que separa o consciente do nosso subconsciente, e depois a gente pode aprofundar nisso. Com certeza. Se ele ultrapassa o nosso fator crítico, o nosso subconsciente ele é literal, ele não sabe a diferença do que é real e do que é imaginado. Se ele acredita que aquilo é uma verdade, ele vai comer uma maçã e sentir o sabor e aproveitar aquilo como se isso fosse verdade. Caraca! E como é que isso é levado para o contexto terapêutico?
Então, a gente usa, essa é a diferença, né? A gente usa esse poder que é a hipnose, que é esse estado natural, mas a gente usa dentro de estratégias para acessar traumas, doenças, para tratar doenças crônicas. Ou seja, tudo aquilo que você nasceu sem, que você adquiriu ao longo da sua vida, significa que você tem uma programação dentro do teu subconsciente defeituosa, como se fosse um sistema, um vírus instalado num computador, e esse computador é o nosso cérebro, o vírus é a doença, é o comportamento, né, indesejado, e você vai lá e encontra a primeira vez, dentro de um contexto terapêutico, a primeira vez que aquela sementinha foi plantada lá no teu subconsciente. Eu resolvendo isso, eu consigo transformar toda a vida da pessoa. Mas não é a hipnoterapia que ela é poderosa, não sou eu que tenho esse poder. É o próprio corpo humano, a própria neurologia dele, que vai fazer com que ele se regenere. Porque a gente nasceu para ser saudável, esse é um estado natural do nosso corpo, de saúde. Tanto que se você se corta, se você se machuca, o nosso corpo se regenera. Então, é um estado natural você ter saúde, você ser saudável. Se não está num estado natural, é porque tem alguma coisa errada aí, né? E dentro da hipnose, a gente consegue encontrar o que é que tem errado, reconfigurar, tirar esse vírus, reinstalar o programa e permitir que o corpo se reestruture e volte a ter saúde como deveria de ser desde sempre. É o sonho de consumo, né? É o sonho de consumo. É verdade. E, Lauriane, deixa eu te perguntar. Quais são os bloqueios mentais mais comuns que você vê no teu consultório? Olha, existem várias coisas, vários bloqueios, e depende muito do nível que o empresário, que o líder, que o profissional liberal tá, quando eu pego, né? Tem alguns que têm medos de se expor. Então, tem muitos empresários que são super prósperos, que têm o medo, por exemplo, de se expor ao público, de falar em público, às vezes de falar com mais de um colaborador ao mesmo tempo. Esse é um bloqueio que eu encontro e... Sei bem como é isso. Exatamente. Você deve encontrar vários empresários com esse mesmo problema, né? Que não se expõem por medo do quê? Medo da rejeição, medo do julgamento. Então, tem muitos medos por trás, e cada um dependendo da vivência e da experiência que a pessoa teve lá na infância. Eu costumo dizer, Lauriane, que, na verdade, a pessoa não tem medo de falar em público. Exatamente. Porque falar em público é o efeito, não é a causa. Exatamente. Ela tem medo do que está por trás de falar em público. Qual vai ser o reflexo disso? A rejeição. Porque se eu me coloco exposto ao público, o que pode acontecer? Eu posso ser criticado, eu posso ser rejeitado, eu posso não ser aceito, eu posso... Enfim, podem acontecer muitas situações desagradáveis. Então, eu temo isso. Exatamente. Eu não temo falar em público, eu temo o que falar em público pode ocasionar na minha vida. Exatamente. Então, a gente não tem que trabalhar. Por isso que eu sempre costumo dizer que o medo de falar em público não existe. Então, eu não posso trabalhar o medo de falar em público. Eu não trabalho isso. Eu trabalho qual é o medo que existe por trás do ato de falar em público. O medo não é do falar, o medo é da consequência que o falar em público vai trazer. E isso é para falar em público no Instagram, por exemplo, mesmo que a pessoa não esteja vendo o que está por trás disso. E eu acho que eu devo ter comentado contigo que no passado eu sempre faço palestra há muito tempo já, né? Mas eu tinha muito receio de falar no Instagram, de gravar vídeos no Instagram. Acho que eu falei isso pra ti um dia, né? Não tinha a menor lógica. E aí eu fui começar a fazer uma investigação pra entender de onde vinha isso. E eu entendi que era medo de eu não controlar pra onde aquele vídeo ia. Eu não sabia se as pessoas que estavam vendo estavam gostando, não estavam gostando, e estavam me julgando se eu tava falando certo ou não tava. Então eu tinha medo de perder o controle daquilo lá. Porque numa plateia controlada, o que eu falo... Eu consigo observar a reação das pessoas. E na internet eu não sei quantas pessoas estão vendo. Não sei qual vai ser o impacto, o reflexo disso. E aí eu tinha esse medo. Até que eu consegui superar e hoje eu consigo gravar tranquilamente. E comigo aconteceu exatamente o oposto. O oposto, né? Eu sempre tive facilidade para falar com uma lente, com uma câmera. E aí, isso desde muito cedo. Eu tive lembranças de quando o meu pai, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, ele comprou aquelas câmeras... da Sharp ou da Panasonic, que colocava no ombro, que a fita VHS ia dentro da própria câmera, e eu lembro que aí ele filmava e eu fazia umas
besteiras engraçadas ali na frente da câmera, meu pai elogiava, a família elogiava, então eu, enquanto criança, entendi que a câmera é minha amiga, né? Que ela me dá voz, que ela me valoriza, me valida. Mas eu nunca tinha tido a experiência de falar em público, até 2017. E aí, quando eu tive essa experiência, eu travei. Mesmo já trabalhando na imprensa, mesmo apresentando o jornal ao vivo, travei travado, não consegui olhar para as pessoas. Eu só consegui terminar o discurso porque eu li o discurso inteiro, baixei a cabeça e li o discurso inteiro. Obviamente que aquilo foi traumático para mim, né? Imagina, eu trabalhava na imprensa e não conseguia falar em público. E aí eu também fui buscar ajuda. E aí eu lembrei que eu era o cara da turma do fundão, que quando eu falava, eu ia pra diretoria, tinha que sempre ficar quieto. A minha voz sempre foi tolhida quando era em público. Eu era o cara que falava demais, eu tinha... As pessoas chamavam de tagarela, falador, aquela coisa toda. Então você fala, eita, isso não é bom. Tem um apelido que me marcou muito, que eu ouvia tua mãe falar, que eles se chamavam de pato rouco. Isso, por quê? Porque tinha a voz mais rouca, ainda hoje tenho. Né? E como eu falava demais, meu Deus do céu! Sabe essa coisa? Chegar a ficar rouco de tanto falar. Exatamente. E aí, você vai absorvendo a informação de que, cara, eu devo silenciar a minha voz. Né? E tudo isso interfere na vida adulta. E aí que entra terapias como a hipnoterapia, para buscar essa raiz. Exatamente. Porque você percebeu que o problema não foi ali, na hora que você travou no público, né? Ela voltou lá. E eu posso te garantir que isso tenha começado, a raiz, a semente é anterior a isso. Porque normalmente essa raiz, ela tá do zero concepção, barriga, útero. É bem comum o meu paciente voltar para a barriga da mãe, pro útero. Olha só. É muito comum. Com lembrança disso? Lembrança. Do momento em que estava Isso, exatamente. Na parte intrauterina. É bem comum. Ontem, por exemplo, eu fiz uma hipnose. A minha cliente, uma empresária, praticamente entrando em burnout, assim, crise de ansiedade, não conseguia respirar, não estava dormindo, e a gente foi fazer o processo dela lá. Na primeira, assim, ela já voltou para dentro do útero. O problema dela, ela sentiu a rejeição, o abandono, o não querer, o não ser merecedora da vida que ela estava recebendo dentro do útero já. Ela tinha clareza, ela falava, eu tô no útero. Eu tô em posição fetal e eu tô sentindo isso. Não vê, mas ela sabe que tá tudo escuro e ela sente as emoções. A emoção, o teu cérebro grava as emoções, ele traz claramente. Então, a semente, ela é anterior a isso. Por que que a hipnoterapia é tão eficiente que às vezes as pessoas acham que não pode ser verdade. É muito bom para ser verdade. Mas é verdade. Você consegue resolver, se tu encontrar o problema, exatamente qual é, você resolve praticamente 90% do teu problema numa sessão. Mas resolve como? Resolve mudando a memória? Ressignificando a memória? Mudando completamente o teu caminho neural. Porque quando você vai lá e você reprograma aquilo que o teu cérebro entendeu, porque assim, o que a gente vive, ela não é o que aconteceu, mas sim o entendimento que eu dei para aquilo que me aconteceu. O significado dado, né? Exatamente. E aí, cada vez que eu vou tendo situações ao longo da minha vida que vão reforçando aquilo vai ficando cada vez mais forte. Por isso que existem comportamentos que as pessoas tentam abandonar hábitos e vícios e não conseguem, é muito mais forte. E quando ela não consegue, quando ela fracassa nessa tentativa de mudança, aquele hábito fica ainda mais forte, porque é como se reafirmasse dentro do subconsciente dessa pessoa que ela realmente não consegue mudar, que ela é assim. Por que as pessoas às vezes falam, não, mas eu sou assim? Eles sentam no meu consultório e falam, não, você não entende, Lauriane, é que eu sou assim mesmo. Aí eu falo, tá, mas quando você era criança, quando você era bebê, você era assim? Você tinha esse comportamento? Você agia dessa forma? Não era assim. Eu falei, então você não é assim. Você aprendeu a ser assim, te ensinaram a ser assim. Uau, muito pelo forte contexto. Isso. Exatamente. Muito forte isso. E as pessoas realmente chegam e elas se abrem, ou você vê que tem pessoas que inicialmente têm dificuldade para chegar e te expor de fato o problema? Boa pergunta. Porque quando nós buscamos um profissional para nos auxiliar, a tendência é que sim, que as pessoas cheguem lá e contem tudo e se expõem.
Mas nós sabemos também que tem pessoas que têm dificuldade e elas ficam ali naquela luta, né, de braço, conto, não conto, e isso não necessariamente é porque ela quer, é porque é uma forma de se proteger. Tu encontra essa dificuldade no teu consultório? Sim, encontra. Eu acho que daria para separar em duas situações. A primeira, da pessoa que restringe informação, ela tem medo de julgamento. Então, tu já começa a perceber aí, quando a pessoa não te entrega o que incomoda, ou por que ela tá ali, que ela tem um medo que eu, que estou lá, julgue ela. Então, ali eu entendo que ainda pode ter uma falha minha, em que ela confie 100% de que o que eu tô falando lá vai ser segredo, que tem confidencialidade, que ela tá segura e que se ela não se abrir totalmente pra mim, eu não consigo ajudá-la verdadeiramente. Então, nesse ponto, quando eu entendo que tem isso, eu começo a fazer com que ela entenda que ela tá segura, acolher ela melhor, para que ela sinta realmente que ela tá num espaço que ela pode se abrir, que ela pode se permitir mostrar suas vulnerabilidades, em que lá não vai ter julgamento e que eu tô lá só para ajudá-la, né? Um segundo ponto que pode acontecer, quando não é o caso da pessoa falar ou ter problema, um medo de julgamento, pode acontecer da pessoa não ter consciência das coisas. Isso é muito comum. Na verdade, é mais comum do que o fato da pessoa não falar. E como é que tu lida com esse tipo de situação? Pois é, como assim não ter consciência? Aí eu te explico. Vou te dar um exemplo. A pessoa tá com depressão, tomando 10 tipos de medicamento, não consegue trabalhar direito, não faz atividade física, e tu pergunta pra ela, como é que tá? Como é que você tá? Como é que é pra você viver desse jeito? Dependendo de remédio pra dormir, pra acordar, não tendo relacionamento, não saindo, não tendo amizade, não fazendo um esporte. Como é que é a tua vida? Não, normal, tá tudo bem. Ela entende que aquilo ali é normal, ela é comum, né? Isso, ela tá tão habituada, tão dentro daquele contexto, que ela não percebe que não é normal tomar 10 remédios. Captei. Não é normal viver o que ela vive. Normal é ser feliz, é leve, é abundante, é tu ter energia, é tu ter determinação. Aquela pessoa já esqueceu como é que é ter qualidade de vida, como é que é viver bem. E aí eu preciso trazer consciência pra ela que não é normal. Então essa pessoa tá completamente sem noção da vida. Mas se pra ela tá normal, o que leva ela a procurar ajuda? Às vezes nem é isso. Às vezes é alguma coisinha assim. Quer ver o que pode acontecer numa situação dessa? Meu marido ou minha esposa falou que se eu não procurasse ajuda, ela ia se divorciar de mim. Aí não vem. Acontece, tá? Eu tenho empresários lá que a esposa vai procurar ajuda. Aí eu sou mentora e hipnoterapeuta. Aí eles pensam, vou lá naquela mulher, porque daí não é psicóloga, não é coisa de louco, né? Porque tem muita que ainda tem isso, né? Eu vou contratar uma mentora que vai me ajudar na performance, porque eu tenho uma mentoria que trabalha com empresários para trazer performance, para trazer liberdade, para ajudar eles a organizar melhor a vida, para ensinar eles a aproveitar, porque tem muitos empresários que só sabem trabalhar e não sabem aproveitar a vida, né? Tá. E aí, ou às vezes estão com a empresa próspera, mas a família quebrada, né? E aí eles acabam me procurando pra esse ponto. Aí chegam lá, não, eu só tô aqui porque a minha esposa falou que ia se separar de mim se eu não fizesse alguma coisa. Então, ele não tem consciência real. E aí eu tenho que começar a mostrar pra ele algumas coisas, trazer luz, um pouquinho de consciência pra dar espaço pra que eu consiga trabalhar. Porque se a pessoa não tem consciência da dor, do problema, se ela não quer mudança, a gente sabe que eu não tenho poder nenhum nisso. Não vai acontecer. Não vai rolar. E se ela quiser só 10% de mudança, é o 10% que ela vai ter. A Lauriane trouxe aqui para nós a questão de que a pessoa acaba retornando em algumas situações até na vida uterina. E me fez refletir sobre o quanto isso tem a ver com identidade. É isso, Lauriane? O que acontece, né? Todas as nossas crenças mais importantes, elas começam na nossa identidade. Então, quem eu acredito que eu sou é quem eu serei, né?
por conta dessa importância que essas crenças têm. Então, o que acontece? O que eu experimento lá na minha vida uterina ou na minha primeira infância, ela vai atingir diretamente a minha identidade. Então, é como se ela estivesse lá antes da formação da identidade, né? Porque se eu tenho uma experiência em que eu gravo no meu subconsciente que eu sou feia, que eu sou incapaz, que eu sou imprestável, que eu sou dependente, enfim, né? Inúmeras coisas que colocam na nossa cabeça, e eu tomar aquilo como uma verdade, realmente vai afetar a minha identidade, porque a partir daquele momento que eu começo a acreditar naquilo, eu vou começar a agir como aquela identidade que me deram deveria ser, né? E aquilo vai fazer parte da minha vida até que eu encontre um certo momento que seja insustentável continuar vivendo daquela forma e olhe para isso e encontre um meio de reprogramar isso. Seja com infinitas técnicas, seja através de terapia convencional, seja através de hábitos para quebrar aquilo e para provar que aquilo não é verdade, né? Que pode levar muito mais tempo. Seja dentro de um processo de hipnoterapia que você vai encontrar profundamente isso e vai reprogramar e vai entender que a tua natureza, que a tua identidade, ela é divina e ela é para você ser um ser de luz, próspero, abundante, feliz e não cheio de defeitos, né? Cheio de limitações. Então, por favor. Desculpa. Então, sim, quando a gente escuta que nós temos que tomar muito cuidado no processo gestacional, que as emoções da mãe, então, realmente, de fato, é verdade. Afeta. Porque pode ser que não seja um momento traumático decisor, mas pode ser que seja a sementinha, primeira vez que é plantada lá, dentro das emoções daquela criança. E depois, com o passar do tempo, ela tem uma forma de olhar o mundo diferente, porque ela tem algo plantado lá. E aí, as nossas crenças, elas são soberanas, elas vão buscar sempre fatos ou acontecimentos que reafirmem aquela posição. Então, sempre que tiver algo que pode sustentar aquela crença, aquilo vai se reafirmando, né? Então, por exemplo, se aquela criança entendeu que ela não era desejada, que ela não era amada e que ela tem uma raiz de rejeição plantada no útero já, aí sempre que acontecer algo, que ela chama os pais para falar, eles não olham para ela, eles estão ocupados, fala agora não. Aí ela já vai reafirmar aquela rejeição. Não, realmente eles não gostam de mim, realmente eles não olham para mim, eu não sou amada aqui desse lugar. Aí vai para adolescência, aí aquele adolescente se apaixona por uma menina e a menina não quer, não tem interesse, daí ele reafirma, não, realmente ninguém gosta de mim, daí já começa a generalizar. Até que chega um ponto na vida adulta que aquela pessoa está depressiva, cheia de problemas emocionais, sozinha ou dependente de uma outra pessoa num relacionamento abusivo. Acontece muito, que daí essa pessoa, por ter uma raiz de rejeição, ela vai ficar buscando se relacionar com pessoas que rejeitam. Exatamente, aí entra em ciclos abusivos, né? E como explicar casos de pessoas que foram rejeitadas, a mãe fez uma tentativa de... Não posso falar aqui no ar essa palavra, mas que é uma palavra muito forte. Nas redes sociais sempre é cortada quando usa termos como esse. Mas a mãe tentou não ter a criança, mas teve. Interromper a gestação. Isso. Acabou que a criança veio e tudo. E aí, pais separaram, ela acabou sendo abandonada, foi criada até por... E essa pessoa se torna uma pessoa feliz, uma pessoa de sucesso. Como explicar que ela não pegou tudo isso e não desenvolveu um quadro emocionalmente doentio ou até mesmo fisicamente doentio? Sim, porque a gente falou antes que o que importa não é o que aconteceu com a gente, sim o significado que a gente dá para o que aconteceu, né? Então, no caso, essa criança, provavelmente, ela deu um significado diferente. Ela encontrou uma forma de não depender do amor externo e entender que ela se bastava e também que não queria mais viver aquilo nem que a família dela passasse pela mesma situação. Então, ela rejeitou todas as crenças, tudo aquilo que veio desse ambiente hostil que ela cresceu para crescer diferente. Isso pode ser uma situação. Teria que aprofundar, porque o fato da pessoa vir desse ambiente de rejeição, de abandono, de dor, de sofrimento,
E ter sucesso na vida adulta não significa que ela não sofre. Não significa que ela realmente é feliz. Não significa que o que você vê ela sorrindo, ela se divertindo, que ela é feliz. Ela pode estar se dopando, estar se drogando, ou pode viver infinitamente infeliz na vida. Conflitos internos. Exatamente. Então, financeiramente, ela tem uma base que sustenta ela a prosperar, que é: eu não quero mais viver nesse estado de pobreza. Às vezes, as pessoas prosperam por raiva. Raiva tem uma energia muito forte, raiva nos faz mover, nos faz agir. Então, tem muitas pessoas que vêm de base de tragédias, assim, familiares e prosperam muito porque elas têm uma força que tu vai indo atrás, às vezes, muitas vezes é a raiva, para que eu não quero viver aquilo. Então, nem tudo que aparenta é. Teria que realmente conversar num ambiente onde essa pessoa está disposta a abrir. E eu falo isso porque eu atendo muitos empresários e empresárias e profissionais liberais que têm redes sociais ativas, que se movimentam, que postam família muito feliz, família de margarina, e no final das contas tu vai olhar no interior da vida dessa família ou dessa pessoa, ela é cheia de problemas. E normalmente baseada nas próprias emoções dela, sabe? O que você teria a dizer aos céticos da hipnose ou da hipnoterapia? Aquela pessoa que está ouvindo e está dizendo assim: quanta bobagem. Não é possível. Isso aí não existe. Conversa fiada. Pois é, eu tenho a dizer que a hipnoterapia, ela tem base científica, ela foi comprovada por um psiquiatra americano que fez um estudo muito longo e fez mapeamento cerebral e que teve comprovação que após uma experiência terapêutica com hipnoterapia, as pessoas tinham alterações cerebrais, eram construídos novos caminhos neurais. E então, ele tinha sinapses neurais novas que eram criadas, tudo com base no que ele vivia, naquele reprocessamento de dados que o cérebro vivia a partir daquilo. E aí que, óbvio, acaba acarretando inúmeros resultados. Então, céticos sempre existirão. Existem céticos para medicamentos, existem céticos para tudo. Normalmente, eu tenho a dizer que essas pessoas, elas têm medo. Elas têm medo da mudança, elas têm medo de mudar. E são as pessoas que mais estão travadas nos seus resultados. Porque é só você olhar para o resultado dessas pessoas que criticam, que não se permitem olhar para a sua vida e evoluir, criar novas oportunidades de evolução. Pessoas que crescem, que se desenvolvem, que prosperam, que aprendem, que estão abertas, que entendem que você sempre pode aprender mais, que você pode melhorar. Elas não são pessoas que criticam procedimentos que podem trazer resultados, que podem salvar vidas, que podem, inclusive, restabelecer saúde física para doenças físicas, né? Então, eu tô falando de uma ferramenta que não trata só doenças emocionais ou comportamentais. Ela trata doenças graves, como dores crônicas, como fibromialgia, como depressão, que hoje é uma das doenças que mais mata no Brasil por consequência, né? E você comentou a respeito de enxaqueca, por exemplo. Enxaqueca, por exemplo. Tantas e tantas mulheres, homens também, mas principalmente mulheres sofrem. Muitas pessoas. Porque ninguém nasceu com dor crônica, né? Ninguém nasceu com depressão, ninguém nasce tendo fibromialgia, que é uma doença que assola muitas pessoas e que é terrível. Não tem remédio que tire a dor dessas pessoas. Com hipnoterapia, você consegue reduzir até em 70% a 80% a dor. Então, tu aumenta a qualidade de vida das pessoas. Você falou sobre fazer as sessões no seu consultório. Uhum. É possível um trabalho de hipnoterapia à distância? É possível online, sim. Eu tenho clientes mentorados meus fora do meu estado, né? E de outros países também. E eu consigo atender perfeitamente online. Só que a pessoa precisa estar num ambiente em que ela não seja interrompida, um ambiente que ela tenha um mínimo de conforto e que ela esteja segura de falar e de viver o processo ali. Então, ela tem que criar esse ambiente. O meu consultório, ele tem uma cadeira confortável, preparada, é um ambiente que eu preparo desde o cheiro, da luz, ele é todo preparado para isso. Mas, se a pessoa não tem condições de vir pessoalmente, ela não pode esperar
não pode ser prejudicada por isso. E eu atendo perfeitamente online e os resultados são tão extraordinários quanto. Só que a pessoa tem que criar o ambiente dela daí, né? E qual a diferença entre o psicólogo e o hipnoterapeuta? Qual a diferença entre esses dois processos? Então, o psicólogo, ele tem inúmeras ferramentas que ele pode trabalhar. Dentro da psicologia tem abordagens que ele trabalha, né? Então, como a psicanálise, como o TCC, então, IMDR. E o próprio psicólogo pode aplicar a hipnoterapia. Inclusive, a hipnoterapia, ela é reconhecida pelo Conselho de Medicina e pelo Conselho de Psicologia também. Então, é perfeitamente aplicável por esses profissionais. Mas eu vou fazer uma pergunta polêmica. Você sente que existia um certo preconceito por parte dos profissionais da psicologia com a hipnoterapia? Pode existir daqueles que não têm conhecimento da ferramenta, né? Eu, por exemplo, meu consultório é dentro de uma clínica que eu trabalho com mais 2 psicólogas. E uma delas é minha mentorada e minha cliente de hipnoterapia. E ela ama e divulga o meu trabalho. Então, por quê? Porque ela viveu na pele, ela é psicóloga, ela sabe que as ferramentas que ela tem, ela não consegue atingir os resultados que eu consigo e com a rapidez que eu consigo. Tanto que ela me indica pacientes. Quando chega num ponto que ela já tentou várias coisas e o cliente não consegue desenvolver, ou às vezes tá anos no processo e a pessoa mesmo começa a se auto-sabotar, fica cumprindo tabela de ir no psicólogo só para dizer que tá indo, ela me encaminha para ver se a pessoa tem essa transformação, essa virada de chave. Então, acontece de ter preconceito, como qualquer área, por pessoas desconhecedoras da ferramenta. Porque se conhecessem, passariam a usar no consultório, tenho certeza que seria muito eficiente. O que acontece é que muitas pessoas têm medo de ser hipnotizadas por conta dos mitos que existem atrás. O que essa pessoa vai fazer comigo a partir do momento que eu estiver hipnotizado? Exatamente. E eu ia perguntar justamente, tem algum mito que você gostaria de esclarecer aqui, para deixar claro para os nossos ouvintes? Eu vou trazer alguns que as pessoas sempre me perguntam em consultório, quando elas chegam, e vocês me falam qual vocês querem que eu fale, né? Um dos mitos é que a pessoa vai falar coisa e não vai lembrar depois, que ela não vai lembrar de nada do que vai acontecer, então sempre me perguntam. Outro mito é que a pessoa não vai conseguir voltar do transe. E um outro que até você já me perguntou aqui, se a pessoa vai dormir, é possível da pessoa dormir dentro do processo de hipnoterapia. Qual vocês querem que eu esclareça? Eu acho que você pode esclarecer os 3. Tem um que eu tenho dúvida. Eu já escutei que tem pessoas que vão e não voltam. Então, é essa aí que a pessoa vai... É o segundo que você falou, que é o medo de não voltar do transe. Esse vai e não volta. Começa por esse, então? Começa por esse. Querem os 3? Eu quero os 3. Vocês também querem? Nosso ouvinte também quer, com certeza. Com certeza. Então, vamos lá. Então, vamos começar por esse vai e não volta. Então, não tem ir e não voltar, né? Eu vou explicar um pouquinho, rapidamente, como funciona o nosso cérebro, né? Então, o cérebro é diferente de mente. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer, né? Interessante. Aí, eu já pego o papel e a caneta na mão. Pega, anota. Cérebro é diferente de mente. A gente tem 3 mentes atuando ao mesmo tempo dentro do nosso cérebro. A nossa consciente, que é a mais superficial, subconsciente, que é um pouco mais abaixo, e a inconsciente, que é a mais profunda. Qual a diferença delas? E por que isso importa? Nossa mente consciente é a nossa mente mais racional, analógica. É a mente que a gente usa para tomada de decisão. É o que nós estamos usando agora para conversar, para decidir, né? Ela é uma mente mentirosa. Quando fala mente, essa mente que é mais racional é que mente. Porque ela acha as coisas normalmente. Ela acredita que, o meu trauma veio de tal coisa, não, eu acredito isso. Normalmente, ela supõe. O que a pessoa supõe, que ela chega no meu consultório e fala, não, eu sou assim porque eu acho que eu vivi aquilo, eu sei que aquilo não é verdade, não considero nada do que ela fala. Porque o que ela fala não é verdade, é uma forma do subconsciente proteger a informação, dar uma informação errada, e aí ela usa aquela informação e ela fica se enganando. Então, a nossa mente consciente, ela nos engana muitas vezes, né? Às vezes eu acho engraçado que as pessoas falam, eu sou racional, não sou uma pessoa emocional, eu sou racional. Todo mundo é racional. Mas, eminentemente, todo mundo é um ser muito mais emocional do que racional. E eu já vou te provar por quê. Aí a gente tem a nossa mente subconsciente. Nossa subconsciente é o nosso piloto automático. É lá
que está o nosso verdadeiro eu. É a casa do nosso verdadeiro eu. É a casa das nossas emoções, das nossas crenças, de todas as memórias que a gente tem armazenadas desde lá do ventre da nossa mãe, tá lá no nosso subconsciente. Então, se eu tenho uma programação errada, ela tá aqui, nesse lugar, do subconsciente. E aí, só para concluir, o nosso inconsciente é a parte que cuida dos nossos mecanismos automáticos, que a gente não precisa pensar quando a gente acorda para levantar da cama, para escovar o dente. Então, todas essas programações automáticas para respirar é o nosso sistema mais primitivo, que é o nosso inconsciente, que é responsável por isso, né? A questão é que a gente é só 5% consciente. Ou seja, a gente é um mega computador com a maior capacidade que existe. Caraca, 5%. Trabalhando a 5% da nossa capacidade. Os outros 95% estão no nosso subconsciente. Que ele manda no que o nosso subconsciente faz. Só que a gente não acessa. Só que a gente não acessa. Não se permite acessar. Não acessa aqui. Nesse nível que a gente tá. Perfeito. A gente tem que ir para um outro nível para acessar o subconsciente. E aí entra a hipnoterapia. E aí, uma das formas é a hipnoterapia. Mas tem também ferramentas de coach, de PNL, que tanto eu quanto você trabalhamos com isso também, né? Aí, então, como que eu vou e não volto? Agora eu vou responder o mito. Por que é mentira isso? Como é que você vai ir para dentro de você mesmo e voltar da onde? Não tem para onde ir. Portanto, não tem para onde voltar. Num processo de hipnose ou de hipnoterapia, você vai estar mais consciente do que estamos aqui agora. Por quê? Porque você vai estar acessando 100% da tua capacidade cerebral. Quando você está em hipnose, você está com o teu subconsciente aberto para receber e devolver informações. Então, tu tá mais consciente, mais presente. E você tem uma técnica para fazer a pessoa ir para lá. Exatamente. Conseguir acessar esse subconsciente. E assim, não precisa nem ser de olho fechado. Crianças, para vocês entenderem como hipnose é um estado natural da mente, a criança tá em hipnose o tempo inteiro. Vocês têm 2 filhos pequenos, né? Sim. O Arthur e a Helena. Então, a Helena que é menorzinha. Façam esse teste. Vocês que se tiverem filhos em casa, façam o teste também. Pegue essa criança e faça uma brincadeira. Fala com ela, filha, vamos brincar. Agora eu quero que você imagine que esse chão aqui, ele é um mar cheio de peixes. E aquele peixe bem grandão lá é um tubarão. Ele tá vindo pegar o seu pé. Aquela criança, ela vai começar a pular e gritar, porque ela vai falar, ele vai pegar no meu pé, ele vai pegar no meu pé. É verdade. Fato. A imaginação dela... O chão é lava e pula. Exatamente, o chão é lava. Porque o nosso córtex pré-frontal, ele vai ficar pronto, maduro, quando você tem 27 anos. Então, imagina, né? Tem uma jornada toda pela frente. Então, a maturidade verdadeira, ela neurologicamente falando, a gente atinge ela com 27 anos. Então, outra prova que a gente tá em hipnose o tempo inteiro é quando vocês assistem filme. Vocês gostam de assistir filme? Gostamos. Quando dá tempo. Quando dá tempo. Sim, mas a gente gosta. Quando você tá assistindo o filme, seja terror, seja de comédia, você consegue se envolver no filme, rir, chorar. Sim, tanto que a gente evita filme que tem aspectos que a gente não gosta. Exatamente. Por quê? Por que você tá chorando num filme ou tá se matando de rir, sabe que aquilo é mentira? Boa pergunta. Porque há um envolvimento com... Porque você tá em hipnose. Você tá em hipnose no filme. Permitindo que você... E quando você tá em hipnose, você acessa o subconsciente não sabe a diferença do real e do imaginado. E você vive aquilo como se fosse verdade. Baita exemplo isso. Uhum. Tem um mito que é que a pessoa vai dormir. E que se ela vai dormir, portanto, ela não vai lembrar de nada do que ela possa ter falado. Já é mais... A gente tá falando de 2 mitos em um. Uhum. Então, primeira coisa, a pessoa dorme? Porque Não. eu acredito que eu iria dormir numa sessão de... Não dorme? Não dorme. Não. Mas você tá Ela levando pode- ela para um estado de relaxamento. Ela pode estar roncando e ela vai estar acordada. Eu vou dar o comando, a mente vai responder. Interessante. E ela vai recordar de tudo que foi dito. Vai. A pessoa recorda de tudo que foi dito, tudo que ela viveu, porque ela vive coisas que eu não vi. Né? Porque
quase que tudo acontece dentro da mente da pessoa. Então, ela fecha os olhos para desconectar do mundo externo e ir pro mundo interno dela. E eu consigo perceber algumas coisas pelo que ela fala, mas a maioria das coisas que a pessoa vive, ela vive só ela, né? E quando ela acorda, ela lembra de tudo que ela viveu, de toda a transformação, até porque de toda a ressignificação que ficou, né? Tudo que ela reestruturou dentro dela, quais foram as crenças, e aí ela volta com a transformação mudada. Acontece muitas vezes a pessoa já nem lembrar mais como ela era antes. E aí ela às vezes ela sai, não, mas não tá acontecendo nada. Aí então espera mais um tempo, né? Às vezes passou uma semana, falou, não, Lorene, mas não mudou nada. Aí passa um tempo, daí a pessoa volta, ela fala, nossa, eu só percebia que eu tinha mudado quando aconteciam situações que eu sabia que eu ia agir diferente e eu agia involuntariamente, de forma automática, do jeito que eu gostaria de agir sempre, eu não agia no passado. Isso é muito bom responder, porque às vezes também é outro mito. Pode dar a entender que a pessoa vai sair da sessão, opa, virou a chave, acabou, então beleza, agora eu sou próspero, agora eu não tenho mais escassez, agora eu não tenho mais ansiedade, eu resolvi, pronto. E não é assim, talvez ela vai sair da sessão, isso é uma percepção minha, me corrija se eu estiver errado, porque eu não conheço profundamente a hipnoterapia como você. Mas eu acredito que ela vai sair, às vezes até sem sentir mudança nenhuma. Mas é no dia a dia, é quando os desafios aparecerem que ela vai perceber, caramba, eu ficava ansioso nessa situação, agora não tô ficando mais. É difícil sair sem notar nada, né? A pessoa, ela sai... Normalmente, uma das coisas que eu mais escuto é... Eu me sinto leve. Aliviada. Eu me sinto mais leve, eu me sinto livre. É muito comum, assim. Quase que 90% das pessoas falam que saem leve, como se tivessem deixado um peso pra trás, né? Então, algumas mudanças acontecem na hora. Por exemplo, a pessoa que eu falei que eu atendi ontem, né? Ela tava sem dormir já há 3 semanas, com crise de ansiedade no meio da noite, acordava, vindo pra cá, eu mandei uma mensagem, perguntei como é que foi a noite dela. Ela me falou que ela dormiu muito melhor, que ela acordou algumas vezes, mas nenhuma em crise de ansiedade, nenhuma sem conseguir respirar. O que pra mim é uma evolução enorme, porque ela tava tendo crise de ansiedade e crise de respiração todas as noites, e durante o dia ela não teve já logo após a sessão. Então, isso já é uma transformação imediata. Mas tem coisas que vai num nível muito mais profundo do que simplesmente ela não ter crise de ansiedade, né? Isso é o mínimo que se espera. Tem coisas que vão alterar o comportamento dela. E ela só vai conseguir ver realmente que aconteceu a mudança quando ela for exposta a situações que ela normalmente explodiria, que ela teria uma reação que não seria legal, que ela ia machucar as pessoas que estavam próximas dela. E aí ela percebe que ela reagiu diferente. E aí ela fala, opa, perfeito. Eu mudei. E eu nem precisei pensar. O mais incrível... Porque foi pro subconsciente. Eu não preciso racionalizar peraí, eu não vou agir desse jeito, eu não vou explodir. Não, é automático. A pessoa, ela reage bem. E depois que ela para pensar, nossa, eu teria agido diferente, eu teria sido grosseira, eu teria sido explosiva. Isso que é o incrível. Que é automático. Foi pro subconsciente. Existe um novo caminho neural. Sempre que acontecer aquilo, o teu corpo, tuas emoções vão reagir de forma diferente. Como é rápido, né? Pois é, normalmente são quantas sessões? Então, o tratamento todo, eu tenho 2 processos, né? Eu tenho uma mentoria, que aí eu tenho um programa que eu trabalho com o meu mentorado, todas as áreas da vida dele. Dentro do meu programa, eu uso a hipnoterapia e todas as mais de 150 ferramentas que eu tenho para performance, para emoção, para, enfim, N coisas. Eu também tenho uma mentoria nichada de posicionamento, que é para ajudar esse profissional a se posicionar melhor no mercado, a se posicionar. E aí eu trabalho a parte interna, e aí eu tenho dentro dessa mentoria uma parceira que trabalha a parte de posicionamento arquetípico. E aí no final a gente faz uma formatura com uma sessão fotográfica, para a pessoa já externalizar aquele posicionamento criado internamente. Muito bom. Né? E eu tenho também o meu tratamento de hipnoterapia. A pessoa vem e fala, Lorene, eu só quero trabalhar essa situação. E aí a gente tem um encontro que eu vendo a transformação, né? Que vai de 3 a 4 atendimentos. Sendo que nessa primeira a gente trabalha quase que resolvendo aquela dor principal, né? Então, por que eu tenho mais encontros? Porque depois que você resolve, que você tira o elefante branco do meio da sala,
começam a surgir outras coisas que você precisa resolver para que você realmente consiga limpar toda a casa e estruturar o teu subconsciente de forma a potencializar, elevar os teus resultados para um nível extraordinário. Que bom, né? Que bom entender que existem processos, que existem possibilidades para você mudar. Transformar. Ter uma vida melhor, ter mais qualidade de vida. Né? Você não precisa ficar preso à vida que você sempre teve, acreditando que ela deve ser assim porque ela reflete quem você é assim mesmo e não vai mudar. Você não precisa. Se você sente um desconforto, se você sente um constrangimento, se você percebe que algo não está certo, procure ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda. Seja qual for o profissional. Talvez um profissional da área da psicologia, talvez um profissional da área da psiquiatria, talvez um hipnoterapeuta, talvez até mesmo um coaching, que é um outro processo. As pessoas muitas vezes confundem. O coaching, né, pouco tem a ver com o trabalho do psicólogo, por exemplo. Então não há conflito entre esses profissionais. Pelo contrário, o que o coach resolve, o psicólogo não resolve, o que o psicólogo resolve, o coach não resolve. Mesma coisa a hipnoterapia, mesma coisa a psiquiatria. Tantas áreas que você tem disponíveis para poder se desenvolver. Isso que eu nem mencionei, mentoria, que é um outro processo. Eu costumo dizer que perdão. A mentoria nada mais é do que um investimento que você faz para ganhar tempo. Exatamente. Para ganhar tempo. Então, por exemplo, eu, Guilherme, vou montar uma empresa. Vou empreender. Nunca fiz isso na vida, eu não sei como faz. Eu não sei quais são os desafios, quais são as dificuldades, que tipo de obstáculo eu vou encontrar. Então, sabe o que eu faço? Eu contrato um empresário que já passou por isso, que já está há 30 anos no mercado, e eu contrato esse cara como meu mentor. E a mentoria desse cara vai ter 5 sessões, 7 sessões, 10 sessões. Esse cara vai me dar um passo a passo. Isso é mentoria. Ele vai ser o meu mentor. Ele vai dizer, cara, aqui, se tu fizer isso aqui, eu acho que é um erro. Vai por esse caminho aqui que eu já passei por isso lá atrás e deu ruim. Escuta o que eu tô te falando. E aí você faz e dá certo. E aí você fala, meu Deus, quanto eu teria perdido de dinheiro e tempo se eu não tivesse recebido essa dica. Isso é mentoria. Psicólogo é outra coisa. Vai trabalhar questões da tua mente, do teu emocional. Coach vai trabalhar mais uma alta performance. O que de repente está te travando. A hipnoterapia é um trauma. Fobias. Uma fobia. Então, uma doença crônica, insegurança, enfim. N possibilidades para você desfrutar de uma vida melhor, de uma vida mais leve e livre. E sabe o que é o legal da hipnoterapia? É que não tem idade para você aplicar. Desde que a pessoa tenha uma noção do que está conversando, então a criança, a partir do momento dos 5 anos que ela já entende, tu já pode fazer hipnose dela. E hipnose para potencializar crenças, para fazer ela superar medos, para superar desafios. Tu pode criar uma criança mais forte, potencializar para quando ela ficar adulta. Ao mesmo tempo, uma pessoa idosa, não tem contraindicação, grávidas podem passar pelo processo. Então, o mais incrível é isso, não tem contraindicação, só faz bem. E quem quiser te conhecer? Pode me seguir nas redes sociais, Lauriane F. Silva, e manda um direct, conversa comigo, vai ser um prazer enorme atender todo mundo. E eu trouxe um presente para vocês, que é um livro autografado do meu mentor, que é o Michael Arruda, que é o CEO da minha escola de hipnoterapia no Brasil. Ela é a única escola no mundo certificada ISO 9001. A matriz dela fica na Suíça, é uma escola super renomada, que tem metodologia para aplicar. Então, sempre que você quiser procurar um hipnoterapeuta, busque encontrar pessoas de confiança e que realmente você acredite nesse profissional, que seja um profissional ético e que vai trabalhar corretamente com você, porque a gente sabe que se você não procurar um profissional sério, você também pode piorar ainda e agravar ainda o teu quadro, né? Que vai mexer com emoções e com traumas, e se a pessoa não souber resolver e te ajudar a resolver isso, pode piorar. Então, sempre procure um profissional
de confiança, um profissional sério, que tenha boas ferramentas, Que consegue, de fato, trabalhar esse processo, esse trauma. Porque não adianta você ter conhecimento do que tá acontecendo e não fazer Não a ressignificação. Exatamente. Porque vai ficar ali. Às vezes vai machucar mais do que quando tava ali paradinho. Exatamente. Muitas pessoas acabam vivendo isso em terapia de consultório, assim, né? E vai lá, descobre o trauma, mas e agora? O que eu faço com isso? O que eu faço com essa bomba? O que eu faço com essa bomba? Pra onde eu jogo? Assim, não adianta. O que eu faço com isso? Lauriane, muito obrigado. Nós estamos muito honrados, lisonjeados por esse presente. Muito obrigado pela sua visita e claro que nós vamos aproveitar a sua vinda de Itajaí para cá para gravar mais com você. Então, se você aí de casa gostou desse episódio, na semana que vem a Lauriane estará conosco novamente. Nós vamos falar sobre mentalidade financeira e posicionamento pessoal. Olha, vai ser demais, 2 temas que eu adoro e, de qualquer forma, agradeço muito por esse episódio que foi... acho esclarecedor, revelador, até mesmo transformador para muitas pessoas. Eu agradeço o convite, foi uma honra estar aqui com vocês, foi um papo divertido. E se os telespectadores tiverem dúvidas ainda, pode entrar no meu Instagram e mandar as dúvidas que eu tenho o prazer de responder todas. E eu convido vocês 2 a irem a Itajaí, passar por um processo de hipnoterapia e poderem voltar aqui depois e falar como é que é viver essa transformação na pele, porque nada melhor do que viver e aproveitar para falar com uma consciência maior, né? Com uma expertise maior de quem aproveitou e experimentou esse processo maravilhoso. Sou fã, amo. Entro num processo depois atrás do outro, de tanto que gosto de ser hipnotizada. Eu vou e vou mesmo, tá? Eu aceito o convite. Já está aceito. Você de casa que curtiu esse episódio, se você está acompanhando pelo YouTube, deixa o seu gostei, Spotify também, e pelo rádio você pode nos acompanhar nas redes sociais, o @gui.reginato ou Grazi Bonfante. Muito obrigado pela sua audiência, semana que vem a gente está de volta com muito mais. Até mais.